noite, Pai, faça o teu querer e a tua vontade sobre esta casa de oração. Pai querido, eu te peço que esta mensagem, que esta palavra possa penetrar no coração da tua igreja, para que nós possamos, Senhor Deus, sairmos daqui alegres, felizes e aprendendo da tua palavra e aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai, fica conosco, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, semana passada nós aqui estávamos falando a respeito do inimigo das nossas almas e da forma que ele vem trabalhando e a forma que ele tem trabalhado na vida de muitos cristãos dentro da igreja. Não só aqueles que estão no mundo, que têm a opressão sobre a vida deles, mas sim aqueles que também estão na casa do Senhor, sofrem por estas opressões consideradas pelo texto bíblico que são opressões malignas, que ela vem para tentar ofuscar o brilho que um servo de Deus tem. Dentro da casa do Senhor, nós temos observado e visto que muitos, por sua vez, têm perdido a esperança de que Cristo em breve vem buscar a igreja, a noiva amada, a noiva escolhida, a noiva preparada, e nós vemos que por falta desta esperança, por falta desta vontade, deste desejo de que Cristo volte para buscar a igreja, muitos têm se perdido no meio do caminho, muitos têm tentado parar, desistir, desanimar, tudo por conta daquilo que o inimigo tem implantado no coração e na vida daqueles que servem ao Senhor. Amados, na semana passada eu estava aqui falando aos irmãos que quais seriam as influências e quais áreas que o inimigo trabalha na vida de uma pessoa. E todos nós, sendo seres humanos, por mais que nós somos cristãos, amamos a Cristo, servimos a Cristo, honramos a Cristo, por mais que nós sejamos justos na presença de Deus, andamos em sinceridade, ainda assim o inimigo, por sua vez, tenta contra a nossa vida. Porque nós que servimos ao Senhor, principalmente o pastor, nós aqui sofremos afronta diariamente. E nós devemos todos os dias permanecer fiel a Deus, todos os dias honrando a Deus, todos os dias lutando contra o pecado, todos os dias lutando contra a falha, para que o inimigo não possa entrar e fazer aquilo que ele quer fazer. Ele quer trazer destruição e morte. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não traz mais nada a não ser isso. E somente isso, as três palavras que eu disse à igreja, que é bíblico, que ele veio matar, roubar e destruir, só isso é o bastante para destruirmos nós, para que nós não venhamos alcançar o céu. Então o inimigo, ele trabalha em umas das áreas que chama ideais, uma das áreas que se chama ideais. O que é ideais, igreja? Os nossos ideais, a nossa vontade de buscar, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de alcançar. Você é um cristão, servo de Deus, que honra ao Senhor, que honra a casa do Senhor. Se você está na presença de Deus, o seu objetivo é crescimento, tanto na área espiritual, tanto na área ministerial.
E esses ideais em que a igreja busca, esses ideais que a igreja corre atrás, o inimigo ele tenta ofuscar de todas as formas. Porque um cristão que se achega à casa do Senhor e não busca os seus ideais, não busca o crescimento, ele, por sua vez, ele está de parabéns para o diabo. O diabo, o inimigo das nossas almas, bate palma dizendo parabéns. Por quê? Porque estar na casa do Senhor não é somente se achegar com o corpo e aqui está e acreditar que está salvo, não. É saber guerrear contra as maldades malignas, é saber guerrear contra as potestades do mal, é saber lutar, é saber alcançar, é saber crescer para suportar os problemas que virão sobre a nossa vida. Porque nós, como servos de Deus, não podemos aceitar as situações em que o inimigo das nossas almas nos propõe. Por exemplo, se nós temos um desejo de crescer na presença de Deus, e por sua vez o inimigo ele mata, destrói os nossos ideais, essa vontade de crescer, o que será de nós dentro da casa do Senhor? Uma pessoa sem objetivo nenhum, uma pessoa sem conhecimento nenhum da palavra, uma pessoa sem estrutura, uma pessoa gangorra dentro da casa do Senhor. Um dia está bom, um dia não está, um dia quer crescer, outro dia quer parar. Irmãos, nós não podemos ser assim. No mundo tem aflição? Tem, muito. Tem muitas aflições, muitas decepções. Meu irmão, todos os dias pela manhã eu recebo uma notícia de decepção. Só que eu vou parar? Só que eu vou desistir? Não, a vida é assim. Cristo nos mostrou que a vida é assim. Cristo, mesmo entregando o melhor que Ele tinha, que foi a sua vida por amor a nós, mesmo assim o povo quis matar Ele. Mesmo assim o povo crucificou Ele. Jesus multiplicava pão, igreja. Você já viu isso acontecer? Os discípulos viram, o povo viu. Jesus Cristo multiplicava o peixe, mesmo assim não foi o bastante. Então no mundo, meus irmãos, nós vamos ter problema. Cristo já nos deixou bem claro que para nós vencermos as dificuldades e os problemas desta vida, nós precisamos estar cada vez mais alinhados com Cristo, conhecendo quais são os propósitos de Deus na nossa vida, quais são os desejos de Deus para a nossa casa, para a nossa família. É que às vezes nós nos acostumamos com este mundo moderno de correria, vai aqui, vai ali, e nos esquecemos de ouvir a palavra de Deus, nos esquecemos de ouvir aquela simples palavra, meu irmão, que todo mundo já ouviu quando criança, quando jovem, quando adolescente, cresceu, continua ouvindo, mas às vezes ela entra aqui e sai aqui. Sendo que esta palavra, a palavra de Deus, ela tem que permanecer em nós. Se esta mensagem, essa palavra permanece no nosso coração, os nossos ideais estarão todos os dias acesos no nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A sua fé está diminuindo? A sua fé está pouca? É porque está faltando a palavra de Deus na sua vida. E eu não estou dizendo que, pastor, eu vim tal dia, a mensagem não foi boa. Não, não, palavra de Deus é a palavra de Deus, meu irmão. Ela pregada simples, ou eloquente, ou pensada, ou desenvolvida, ela é a palavra de Deus. Ela permanece sendo, fazendo e executando a mesma função, que é implantar a fé no teu coração. Os nossos ideais, o inimigo não pode tocar. Os nossos ideais, o inimigo não pode alcançar, igreja. Tu és servo de Deus, você se conhece, que Deus te formou como muito mais do que vencedor. E às vezes, muitas vezes acordamos pela manhã
e dizemos: eu acho que o dia não vai ser legal. Não vai ser mesmo, você já está profetizando. Você mesmo está destruindo o seu próprio sonho. É levantar pela manhã e correr atrás. É crescer na área que você quer crescer. Os nossos ideais, meus irmãos, não pode ser ofuscado pelo inimigo. O diabo não pode tocar nos nossos ideais. A outra área em que ele toca é nas opiniões, que eu já disse semana passada. O tal das opiniões alheias. O tal das opiniões que são dadas de pessoas que não têm caráter nenhum e tenta dar opinião na vida de gente que quer crescer. Opiniões para crente de pessoas não servem, meu irmão. De pessoas daí afora que só pratica imoralidade, que só faz coisas que não presta. Esses tempos atrás nós estávamos conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: uma amiga minha falou para mim que para mim fazer tal coisa, porque do jeito que eu estou indo aí não vai dar certo, eu preciso mudar as minhas atitudes, os meus dias de culto, eu preciso deixar de fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, que conselho é esse? Muitas pessoas vêm à casa do Senhor e não alcançam o objetivo, mas não é culpa de Deus não, meu irmão. Se Jacó dobra os seus braços e não corre atrás dos seus ideais, Deus tinha abençoado ele? Não, meu irmão. Jacó segurou o quê? O anjo. Ele guerreou contra o anjo. Ele disse: enquanto tu não me abençoar, não vou te soltar. E aí tem crente, meu irmão, dentro da igreja com os braços cruzados, achando que Deus é obrigado a abençoar ele. Não, meu irmão, desperta. Ai, pastor, vendo na casa do Senhor as coisas não acontecem. Não está acontecendo por quê? É culpa de Deus? Não. Culpa do pastor? Não, o pastor prega. É culpa da igreja? Não é, meu irmão. É você mesmo que tem que descruzar os braços e correr atrás. Meu irmão, saiba de uma coisa. Quem aqui era pequeno e eu tinha mais ou menos uns 8 anos e eu ia dormir com dor assim nas juntas do joelho? Quem lembra? Quando pequeno. Quem lembra? Levanta a mão assim, só para me ver. Senti umas dores assim na junta do joelho. A senhora lembra, irmã Maria Tereza? E aí a gente corria nos pais e falava assim: pai, tá doendo, né? A mãe levava a gente no pronto-socorro, tudo. Aí eles davam aquela analisada, tudo, e falava assim: sabe por que tá doendo? Porque o osso dele tá crescendo. Ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está saindo de ser criança para se formar um adolescente. E dói, meus irmãos, eu lembro, criança, eu lembro. Por isso que às vezes dói a junta assim, onde está o osso, né? Aqui na junta do joelho. E aí, meu irmão, o que eu quero trazer para a igreja aqui? Crescer dói, meu irmão. Crescer sofre. Crescer traz dor, traz sofrimento. Vai achando que vai descruzar o braço para crescer e não vai doer. Vai doer, meu irmão. Vai vir perseguição. Vai vir problema. Sabe por que Jeremias fala para Deus assim: Deus, eu não vou porque eu não sei nem falar. Porque sabia que o caldo ia ficar grosso pro lado dele. Sabe por que o profeta Elias corre para dentro de uma caverna com medo de Jezabel? Que ele matou tantos profetas e ficou com medo de uma mulher. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia doer, meu irmão. Ele sabia que Deus ia guardar ele sabia, mas ele sabia que ia haver sofrimento, que ia haver problema. Então crescer dói, meu irmão. Então não fique ofuscado com opiniões dos outros, onde as pessoas vão dizer o que você tem que ser ou o que você tem que fazer, meu irmão. Você tem o maior manual que existe na face da terra, está aqui. Esse é o seu manual, igreja. É aqui que tu tem que seguir. Fica atrás de conversinha alheia de fulano, de ciclano, de beltrano. Não. Já disse semana passada. Se alguém der opinião na sua vida, primeira coisa, vê se realmente ele é alguma coisa nessa vida. Se ele já cresceu, se ele desenvolveu.
Ah, pastor, fulano está me ensinando a pregar. Ele prega? Não, não prega, então não serve, meu irmão. É a mesma coisa que você falar assim, ó, o fulano está me ensinando a ser mecânico, mas ele é mecânico? Não. Você vai aprender o que com quem não sabe? Então a vida é assim, meu irmão. Aprenda com gente que tem caráter, que sabe desenvolver aquilo que está ensinando. Olhe, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: sede os meus imitadores como sou de Cristo. Ele não estava querendo ultrapassar Deus não, meu irmão. Ele está dizendo assim, ó, aquilo que eu estou pregando vocês escutem. Aquilo que eu estou ensinando, põe em prática. Faça, porque a sua vida vai mudar. E crescer dói, tá, igreja? Crescer dói. A outra influência em que o inimigo trabalha é nos desejos. Desejos, meu irmão. Que tem muito cristão dentro da casa do Senhor, que tem tantos desejos, que às vezes não provém do Senhor. Tem desejos de, eu vou tomar tal decisão, eu vou decidir assim, eu tenho desejo de fazer colar, eu tenho desejo de fazer isso aqui. Meu irmão, ore a Deus antes. Não tome decisão precipitada. O que nós mais vemos hoje, nos dias de hoje, é pessoas tomando decisões precipitadas, sem consultar a Deus, e depois fica aí no sofrimento. A nossa decisão, ela tem que ser tomada segundo a orientação de Deus. Antes mesmo de eu colocar alguém, antes mesmo de eu conversar com alguém, eu oro a Deus, falo, Deus, e aí? Pode, não pode? É hora, não é? Às vezes alguém, esses tempos atrás, alguém chegou em mim e falou assim, pastor, tal pessoa assim, o que o senhor acha? Eu falei, ainda não é tempo, calma, vamos devagar. Então, nós temos que observar que os desejos do nosso coração, ele muitas vezes não é o desejo de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Meu irmão, se ele é enganoso, você acha que ele não pode te enganar? Ele já é bem claro, o texto bíblico está dizendo, o coração do homem é enganoso. Ele engana. E muitas vezes, meu irmão, aquele desejo batendo no coração, dando aquela palpitação para tomar uma decisão, e aí o crente velho vai e cai, né? Eu vou decidir assim. Não, ora a Deus, fala, Deus, se for da sua vontade, o desejo permanece. Se não for, o Senhor tira. Quando nós há anos atrás, Deus levantou uma irmã, né, lá na assembleia onde nós congregávamos, e ela me chamou no canto, estava eu, minha mãe e essa irmã, e ela disse assim para mim, Deus vai te dar um ministério. Eu pensei, igreja, eu já tenho um ministério, o meu ministério é de pregador. Eu achava que era pregador, né, irmão? Eu achava que era pregador, pregava, quebrava um galho. E aí eu pensei comigo, eu já sou pregador, eu tenho um ministério. Eu pensei, ela olhou para mim e disse assim, não é ministério de pregar. Ela olhou para os lados, olhou para trás, olhou para frente, não tinha ninguém. Ela puxou bem pertinho do meu ouvido e falou assim, é ministério de igreja. Aí eu pensei de novo, igreja. Eu falei assim, eu não tenho desejo de pastorear. Eu acho que essa irmã errou o golpe. Tá falando coisa errada. Aí ela olhou para mim, bem no fundo do olho, meu irmão. Colocou a mão assim, fez assim, fica tranquilo, irmão. No dia certo e na hora certa, Deus coloca o desejo no teu coração. Passou anos, 1, 2, 3, 6, 7 anos depois dessa profecia que ela entregou. Eu estava exercendo a minha função e de repente uma angústia, mas não é uma angústia de tristeza,
uma angústia de despertamento, uma angústia de tipo, chegou a hora, chegou o momento. E eu comecei a orar a Deus. Estava eu e minha esposa orando ao Senhor neste propósito. E conversei com minha mãe, orei a Deus, falei, mãe, vamos orar a Deus. Eu estou achando que chegou o momento, mas não, Deus sabe de tudo. Conversei com a esposa, entrei dentro da minha casa, eu falei assim, amor, e se a gente abrir o ministério aqui em casa? Ela falou, não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo. E eu falei, não, amém, vamos orar a Deus, Deus vai. Aí eu fui para o quarto e fui orar a Deus, falei com Deus, falei, Deus, se realmente este projeto for do Senhor, o Senhor vai tocar no coração da minha esposa e ela vai liberar a casa aqui para nós ter os cultos. Quando eu voltei do quarto, ela falou assim, amor, sabe o que eu estava pensando? Se for para ter culto aqui, eu falei, opa, já está começando. Se for para ter culto aqui, a gente tem que tampar aqui, porque minha mulher é inteligente, tá, meus irmãos? Eu queria fazer um outro negócio, que ela falou, não vai fazer não, gambiarra não, vamos fazer coisa certa. Aí vamos tampar aqui, vamos fazer um banheirinho no fundo, ter um banheirinho para os irmãos usar, vamos fazer certinho. E aí a gente não paga aluguel. Eu falei, opa, é de Deus. Eu falei, mesmo assim vamos orar a Deus. E nós começamos a orar a Deus novamente. Vamos orar. E aí minha esposa falou assim, irmão, não sei, eu acho que eu não sou preparada para ser esposa de pastor, não vai, negócio, eu acho que eu sou muito nova, não vai dar certo. Eu falei, vamos orar a Deus. E nós fomos numa visita num lar, onde foi solicitada a nossa visita, fomos nessa visita. Chegando lá tinha alguns irmãos naquele lugar. E aí nós permaneceu orando, buscando a Deus, e Deus levanta um vaso de Deus naquele lugar. E ele vem diretamente à minha pessoa e à minha esposa. E ele começa a dizer assim, eis que eu vou te dar um povo. No começo vai ser pouco. Porém, ao decorrer do tempo, com a fé que você tem, ele sabe, até isso Deus sabia e usou ele. Até isso Deus usou ele para falar, porque ele não sabia. Ele diz, pela fé que tu tem, você vai orar e Deus vai te dar mais um povo. Mais um pouquinho tu vai orar com fé que tu tem e Deus vai te dar mais um povo. E quando tu menos esperar, será uma grande nação. Amém. Confirmação, mais uma. Aí Deus levanta, Deus usa essa mesma pessoa, olha para minha esposa e diz assim, e tu nunca mais diga que tu não consegue. Porque eu escolhi vocês dois para fazer a minha obra. Meu irmão, nós não chegou aqui caindo, vamos dizer assim, de paraquedas. Nós chegamos aqui pela graça de Deus, meu irmão. E é oração em cima de oração. E lutando todos os dias para vencer. A minha oração para Deus foi, Pai, nós fizemos o alicerce. Fizemos ali a estrutura para suportar até o muro de arrimo, né? E agora? O dinheiro acabou. Levantamos aqui o propósito, os irmãos ajudaram. Só que assim, só de encanamento, meus irmãos, vai R$ 2.200, isso só o que foi pedido agora. Às vezes falta uma pecinha aqui, outra ali e tal. E só de encanamento foi isso. E aí eu continuei orando a Deus. E aí a prima veio, né? Lá de Portugal. Aí sem pedir nada, sem comentar nada, ela falou, eu vou dar 1.000 tijolos para abençoar. Falei, amém. E hoje eu estava no salão, chegou mais um. Pastor, vou te dar 14 sacos de cimento. Tá aqui. E aos poucos Deus vai abençoando e prosperando, meu irmão. Porque aquilo que é escolha de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus prospera. O que eu quero dizer para a igreja? Vale a pena esperar o tempo de Deus, igreja. Nós estamos acostumados com a tecnologia que nós temos hoje, que nós mandamos um WhatsApp, chega na hora. Um Pix, né? Faz o Pix, chega na hora.
Mas com Deus não é assim, igreja. Não é o meu desejo Deus vai concluir. Não, é no tempo dele. É na hora dele. É do jeito dele, igreja. E nós devemos respeitar isso. Por que devemos respeitar? Porque se tu não respeitar, não adianta chorar, não adianta espernear, vai ser do jeito dele. Nada vai mudar. Ele vai continuar, Deus vai continuar sendo Deus. E você vai continuar sendo um cabeçudo. Está entendendo, meu irmão? Para de ficar batendo cabeça, igreja. Para de ficar achando que tem que ser do seu jeito. Não vai ser. Não vai acontecer do seu jeito. A Bíblia fala que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós devemos nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Meu irmão, tu já educou seu filho? Quando pode, pode. Quando não pode, não pode. Nós somos crianças na mão de Deus e Deus nos educa. Se o teu filho chegar em você e falar assim, eu quero um presente, e você fala assim, qual é o valor do presente? Você vai pesquisar lá, R$2.000. Você vai dar para ele esse presente? Não vai, meu irmão, porque não tem condição no momento. Não está preparado para isso. E com Deus é do mesmo jeito. Ele não vai fazer o nosso gosto, meu irmão. Ele não vai fazer os nossos desejos do jeito que a gente quer, não. Pode ser que Ele prospere a nossa vida, abençoe, mas é do jeito dele. É na hora dele e como Ele quer. Não adianta, meu irmão. Então, tome cuidado, porque o inimigo tem entrado dentro dos desejos nossos, dos seres humanos, e feito o que quer, fazendo que nosso desejo ultrapasse a soberania do nosso Deus, achando que nós podemos fazer aquilo que nós queremos, e nós não podemos. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, é para viver para Deus e por Deus, em nome de Jesus. Existem outros pontos em que o inimigo trabalha, que seria os pontos de vista, meu irmão. O que está acontecendo muito na igreja com o povo de Deus é o tal do ponto de vista, é o tal da opinião, sabe? É o tal do achar que o fulano pregou, não, minha opinião é que deveria ser assim. Meu irmão, a nossa opinião diante da palavra de Deus e das coisas de Deus não vale de nada. Deus, Ele sempre foi, Ele sempre será, e Ele sempre foi, Ele é e sempre será Deus. Nada vai mudar. Não adianta eu aplicar a minha opinião e dizer para a igreja assim, a minha opinião é que nós devemos fazer isso, isso e aquilo. E se a minha opinião não corresponde com a palavra de Deus, não vai valer de nada. Meu irmão, para observar que às vezes quando aquele crente começa assim, eu acho que essa igreja deveria ter isso, deveria fazer aquilo, Quando começa assim, esse crente já está balançando. Esse crente já não está mais com o pé aqui dentro. Possivelmente está com os dois lá fora e o corpo aqui dentro. Então, quando o crente começa, presta bem atenção para tu ver. Começa a ir na casa de irmã, falar mal de pastor, falar mal de igreja. Começa a mandar WhatsApp. Começa tchuc-tchuc daqui, conversinha de lá. Meu irmão, essa pessoa já está com o pezinho lá fora. Essa pessoa já não tem mais o mesmo objetivo, que é crescimento. E o inimigo, ele está trabalhando no ponto de vista. O que é ponto de vista? É achar que... eu vou dizer, e eu confesso para a igreja que eu pensava assim. Quando eu vi o meu pastor tomando uma decisão, eu falava, eu acho que está errado. Não estava, meu irmão. Lá na frente nós íamos observar. Esses negócios de vista, ponto de vista, meu irmão, não vai servir para você. A Bíblia não vai mudar o jeito dela. O pastor de vocês aqui não vai mudar o jeito de pregar.
O pastor de vocês aqui vai permanecer do mesmo jeito. É o tal do ditado, né? Quem está incomodado, que se mude. Eu estou tranquilo, meu irmão. Eu estou em paz. Eu estou na palavra. Eu estou guiado pelo Espírito Santo. No dia que eu começar a pregar aqui em Deus não salvar almas, eu estou fora. No dia que eu começar a pregar e não surgir efeito, meu irmão, e olhar para a igreja e não tiver lágrimas, não tiver arrependimento, meu irmão, eu estou muito fora do contexto bíblico. Mas enquanto eu estiver pregando aquilo que é verdade, o ponto de vista de ninguém não consegue chegar a lugar algum. Amém, meus irmãos?